precisa. Então, as giberelinas é um grupo, né? São várias citocininas ou ácido abscísico e grupo etileno. Qual é a característica das auxinas? Sempre ele vai falar uma auxina natural, um fito-hormônio. Tem o OIA, né? Tem o AOA, que é o ácido oxalacético, lá do ciclo de Krebs. E tem o AIA, muito bem. AIA, ácido indolacético. O AIA, então, é um fito-hormônio natural, correto? Tem o ácido butírico. Atindol butírico, AIB, não é bem. E eu falei de um que é uma auxina que é regulador de crescimento. Qual que chama? Como chama? Tem 2 números e um D. 2,4D. Que é dependendo da concentração, estimula o crescimento. Dependendo da concentração, o quê? Mata a planta, né? Então, as auxinas. As auxinas, eu falei que uma das características dos hormônios, quais são elas, características dos hormônios? Ele é fabricado em um lugar e age Em outro lugar, isso é ótimo. Qual outra? baixa concentração. Baixa concentração, qual outra? Naturais, sim. Ação irreversível. Os fito-hormônios, os reguladores são. Ação irreversível. Ação irreversível, fantástico. Ação irreversível. Tem mais Estrutura variada. Estrutura variada, muito bem. E as auxinas? Qual é a estrutura? Eu vou falar de cada um deles aqui agora, eu vou falar da estrutura, tá? Então, qual é o precursor? Olha que loucura desses compostos aqui, auxinas. Quais são os qual é o, no caso, é o precursor das auxinas? Vocês viram que tem aula prática, é o triptofano. O triptofano é um aminoácido. Aminoácido faz parte de quê, gente? Faz parte de quê? Das proteínas. Pergunto a vocês. Se eu tenho uma proteína aqui, toda enzima é uma? Mas nem toda proteína é uma enzima. Ah, então, toda enzima, então, eu tenho proteínas, a gente chama de proteína de armazenamento. A proteína armazena o quê? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer na prova. Proteína armazena o quê? Proteína de... Vocês vão ter que pesquisar isso. Proteína de armazenamento. A proteína de armazenamento armazena o quê? Aminoácidos. Duas coisas que eu... Toda proteína é feita de aminoácidos, tá? Os aminoácidos armazenam o quê? Então, proteína armazena o quê? Não é porque a proteína armazena aminoácidos, não. Essa não é a resposta, não. O que tem dentro da proteína do conjunto de aminoácidos que o vegetal está armazenando? Está guardando o quê? O que tem dentro desse conjunto que está sendo guardado pelos vegetais, que é importante para os vegetais? Tá? Então, um aminoácido, eu falo, uma proteína tem quantos aminoácidos? Quantos aminoácidos tem? 1 bilhão de aminoácidos. Dentre esses aminoácidos, são vários aminoácidos essenciais. Dentre eles tem o triptofano. Então, se eu perguntar, o triptofano serve para quê esse aminoácido? Não, ele pode fazer parte de uma proteína. Toda enzima é uma. Então, pode fazer parte de uma proteína ou pode fazer parte também de uma enzima. Ele é um simples... Eu brinco assim, né? Por exemplo, se a parede é a proteína, o que é o tijolo? Só que tem aminoácidos diferentes. Um deles é o triptofano. Qual a função daquela substância? É ele, juntamente com 1 milhão de outros aminoácidos, tem vários outros triptofanos também, né? Claro. Então, tem lá 1000 triptofanos, 1000 glutaminas, sei lá, soma a proteína. E o que diferencia uma proteína da outra? Estrutura. O que diferencia uma proteína da outra? Sequência. Sequência do quê? Muito bem, sequência nada. Dependendo da sequência do aminoácido, no caso das enzimas, vai colocando aminoácido um atrás do outro, aminoácido atrás do outro, aí forma o quê que a enzima tem, que a proteína de armazenamento não tem? Um lugarzinho que é chamado de alguma coisa, determinado ativo, como é que chama? Sítio ativo. O sítio ativo ele é feito em função da sequência de aminoácidos. Né? Nenhum aminoácido é mal barato. Vai colocando a proteína. Eu nunca esqueci disso quando eu aprendi bioquímica. Você vai colocando aminoácido, um atrás do outro, colocando aminoácido. Quando se coloca uma prolina, dá uma quebra de
de 90 graus na estrutura. Puf! Aí vai colocar aminoácido, mais uma prolina. Puf! Engraçado, né? Eu venho aqui, sequência de aminoácido, sequência, prolina, puf! 90 graus. Prolina, puf! Acabou de formar o que aqui dentro? Um buraco, não formou um buraco aqui? Então isso aqui pode ser, por exemplo, um sítio ativo. Então, dependendo do aminoácido que você coloca, tem aminoácido, você está colocando um aminoácido atrás do outro. Coloca, rodando, puf, ele faz assim, ó. Aí vem a prolina, puf, faz assim, ó. Aí vem o outro, faz assim, ó. Então, dependendo do aminoácido que você vai colocando, ele vai fazendo o que nós chamamos de conformação da proteína. Tem certas conformações que viram os sítios. Por isso que diferencia enzima de armazenamento, um atrás do outro, ela não forma o sítio ativo. Então, a proteína, ela não forma o sítio ativo, ela passa a ser uma proteína de armazenamento. Armazenando o quê? Aminoácido. Mas o que o aminoácido armazena que interessa para os vegetais? Nitrogênio. Um deles é nitrogênio. E tem uma outra coisinha também que eles armazenam, que eu já falei aqui, e foi da penúltima aula. Quem quiser dar uma olhada, acho que eu vou colocar essa questão na prova. Muito bem. Você, cantei uma questão que eu já ensinei aqui em sala de aula. Olha que loucura que eu estou falando para vocês. Se nós temos numa proteína 1 milhão de aminoácidos, pode ter muito mais, apenas desses 1 milhão, que seja o triptofano, ele tem duas maneiras de atuação dele. Eu sou o triptofano, eu, Renato, sou o triptofano. E eu estou lá no estádio, lá na casa do futebol mineiro, que chama Mineirão, que vai pertencer ao melhor time do Brasil, como é que chama? Cruzeiro Esporte Clube. Eu estou lá na torcida do Cruzeiro, sou do Mineirão. É óbvio, né? E o segundo melhor time do Brasil, como é que chama? Fabril Esporte Clube. Está desativado, mas é o segundo melhor do Brasil. Quem conhece o Fabril? De onde é o Fabril? Eu conheço de lá. De lá, do Fabril Esporte Clube aqui da Zona Norte. Fabril é o nome do quê? O que é Fabril? Era uma fábrica de tecidos que tinha aqui lá, os famosos, que hoje abriga o que lá embaixo da estação? O supermercado VH. O supermercado VH era onde é que você está comprando hoje, tinha máquinas de tecido ali, para uma grande fábrica de tecido chamada Fabril. E do lado do Fabril tem um campo do Fabril. Muito bem. Esse é o melhor time, o segundo melhor time, porque o primeiro, quem que é o Cruzeiro. Nós estávamos de férias esse tempo atrás, aí, numa outra divisão aí, só para poder. E agora nós voltamos. Muito bem. Eu estou lá no Mineirão, eu sou o quê? Um dos torcedores. O Mineirão, os membros lá do Mineirão, todo mundo lá dentro sentadinho, os torcedores, é uma proteína feito de vários aminoácidos. Eu sou um aminoácido. Aí, do nada, lá no Mineirão, é uma grande proteína. Os torcedores do Mineirão, uma grande proteína, correto? Você fala, parede é a proteína, os tijolos são o que? Então, o Mineirão é a proteína e as pessoas dentro dele são o quê? Os aminoácidos. Então, eu sou um aminoácido. Eu sou um triptofano. Eu sou nada mais, nada menos que um torcedor a mais. Correto? O triptofano, aqui nesse caso, nada mais do que é um aminoácido a mais entre 1 milhão. Um só. Mas, se esse um aminoácido aqui agora sofreu uma transformação, ele vira o quê? Uma oxina. Ele vira o ácido endócético, ele é o precursor. Então, o ácido endócético é sintetizado a partir do triptofano. O ácido endócético é sintetizado a partir do triptofano. Olha que loucura que eu estou falando. Então, se em 1 milhão, essa é a loucura dos hormônios, se em 1 milhão, uma pessoa, Renato, no meio de 1 milhão, você fala assim, eu sozinho não faço a diferença. Faz. Basta você ser um hormônio, basta você ser o precursor de um hormônio, porque a minha função é torcer. Vamos torcer. A função do triptofano é ser o quê? Aminoácido para participar de proteína ou de enzima. Mas se por algum motivo ele mudar o caminho dele,
Não, eu vou deixar agora, ao invés de torcer para o Cruzeiro, eu vou mudar meu caminho, eu vou fazer a diferença. Não vou ser mais um aqui apenas torcedor, vou fazer a diferença. Olha o doutor que eu estou falando. O triptofano, entre 1 milhão de aminoácidos, seria apenas uma proteína, nada mais do que isso. Não, se apenas um virar hormônio, ele é capaz de fazer o que com a célula vegetal? Crescer, fazer ela crescer. Crescimento, auxílio quer dizer crescimento, vocês estão entendendo? Por que eu estou falando isso da importância? A hora que eu chegar aqui no segundo grupo aqui, eu vou falar uma coisa que vocês não vão acreditar. A loucura que é, a força que é essas substâncias chamadas o quê? Reguladores de crescimento e hormônios. Então o precursor das auxinas é o triptofano, gente. Em inglês é o building block das proteínas. Professor, então isso aí seria uma das importâncias da proteína de armazenamento? Armazenar o triptofano não pode ser virar... Existem 20 tipos de aminoácidos, né, essenciais. Então armazena vários outros aminoácidos também, várias outras funções. Correto? Tem vários. Agora, por que o aminoácido é importante? Armazena o nitrogênio, mais uma coisinha que ele é capaz de armazenar, que é que pode cair na prova. Você me perguntou o que é que eu não vou falar. E se falar certo, você fala? Falei em sala de aula, já falei. Por que vocês querem que eu repita uma coisa de 2 semanas atrás? O segundo grupo é o que? São as citocinas. Entenderam? Precursor, então, o que é o precursor? Que é a palavra precursor. Teve uma prova que eu estava dando aula, eu coloquei lá precursor, então a pessoa falou assim, mas o que quer dizer essa palavra precursor? Precursor que vem antes, né? Deriva-se de, que é precursor. Então, as auxinas derivam do triptofano, do precursor ou precursor triptofano. Ô, Renato, mas não eram 2 funções? É o nitrogênio Ele podia orgânico? ter? Legal. Hã? Nitrogênio orgânico? Funções do quê? Não, você falou que ele podia ser 2 coisas. Ele tem. O triptofano. O triptofano é um aminoácido. Então. Ele pode fazer parte de Ah, uma então ele pode proteína. ser ou aminoácido ou então Ele pode, porque o aminoácido que ele faz parte de qual a função do aminoácido? Então, assim, a função de aminoácido é fazer parte de uma proteína. E essa proteína pode ser ou não uma enzima. Então, a função de aminoácido é juntar com outros aminoácidos e formar uma proteína. Mas se um desses aminoácidos, estou falando assim, o triptofano, dele, ao invés de ele, aqui o triptofano. O triptofano está aqui, ó. Acho que é tri. Tri ou TT? Acho que é tri o nome dele. Triptofano está aqui. A função dele normalmente é participar de quê? Proteína. Participar das proteínas. Formar proteína. Tá? Que pode ser também uma. Vai depender da sequência de aminoácidos que vai ter. Tem enzima. Tá? Agora, ele também pode ser o precursor de quê? Das auxinas. Então tem 2 funções dos triptofanos. Eles podem participar das proteínas ou participar das auxinas. Não pode ser a mesma coisa. Ou um ou outro. Tá? Então, proteína. Aí eu estou falando de proteína. Existe proteína de armazenamento. Armazena o quê? Se chamar de proteína de armazenamento. Tem proteína chamada proteína estrutural. Proteína de armazenamento. Armazena o quê? Essa é a pergunta. Energia. Armazenamento? Eu não sei. Pode. Eu acho que é a questão de armazenar nitrogênio, que é importante para a planta também, e é a questão de livrar da toxidez da amônia incorporando ela em forma de nitrogênio orgânico. Seria uma das funções dos aminoácidos. São 2 aminoácidos, falando de proteína. Da proteína, quer dizer, porque o nitrogênio orgânico é basicamente Também. aminoácido. Tem mais uma. De armazenar energia. Tem mais uma. Tem mais uma. Quero essa outra. Quero a terceira. Muito. Gostei das respostas de vocês. Adorei. Adorei, mas tem mais uma. Eu quero a outra. Muito bem.
Baseado nessa introdução então do triptofano, eu vim falar agora das citocininas. Essas, eu diria que esse grupo de substâncias é o grupo que eu chamo, é o grupo do cão. Fala assim, isso é uma expressão que se tem em português quando se fala assim, é muito forte, né? Essa doença é a doença do cão, por exemplo. É uma expressão que se diz, ou essa quebra, se você pegar essa, você está perdido. Então, as citocininas é uma coisa incrível. As citocininas causam o quê? Já estou falando o que elas causam. Qual é a característica principal das citocininas? Essas aqui causam o quê? Alongamento celular. Expansão celular, né? Expansão, alongamento, expansão celular. Normalmente, aonde tem auxina, tem a citocinina. Tá? O que as citocininas causam? Abela, o que as citocininas causam? Divisão celular e quebra da dor. Divisão celular, muito bem, divisão celular. As citocininas causam divisão celular. Olha que coisa mais louca. Você tem uma célula. Nós temos uma célula. Por mitose, esta célula dá origem a duas células, então vai quebrar no meio aqui, dá origem a duas células do mesmo tamanho. Duas células do mesmo tamanho. Isso é mitose. A mitose, uma célula. Estou pegando uns quadradinhos aqui. Então nós temos uma célula comum por mitose, ela quebra ao meio, aqui mitose, aqui ao meio, mitose, formando duas células pequenas. Então uma, ela é dividida ao meio por mitose, forma duas células. Cada célula, que vocês vão explicar para mim, quem é que causa essa divisão? Porque depois duas células, essas células vão acontecer uma coisa com elas. Elas vão o quê? O que vai acontecer com elas? Elas vão o quê? Vamos lá. Uma célula comum aqui, por mitose, ela quebra em duas células, divide em duas células iguais, olha isso, iguais. E elas vão fazer o que agora? Diferenciar. O que elas vão fazer agora? O que elas vão fazer? Muito. Elas vão expandir, alongar. Então, por mitose, eu tenho uma célula. Por mitose eu termino com o quê? Duas células como? Idênticas à primeira. Então, quem é que causa essa divisão celular aqui? Quem é que causa isso aqui? As citocininas. Quem causa a divisão celular são as citocininas. Quem é que causa a expansão celular? As auxinas. Então, todo local aonde vai ter divisão celular, agora que vem, todo local aonde tem crescimento, vai ter essas duas substâncias, auxinas e citocininas. A citocinina divide a célula, a auxina faz o que com ela? E aí vem, eu pergunto para vocês, aqui está até o exemplo, aqui, como é que uma planta cresce? Quais são as regiões de crescimento dos vegetais? Principalmente, regiões meristemáticas. Onde estão as regiões meristemáticas? Exato. Então essas são regiões em que ocorre o quê? Muito o quê? Divisão, você já aprendeu isso, ocorre muita divisão celular. Então, em regiões de crescimento, ocorre muita síntese de quais hormônios? Muita ação de quais hormônios? Das citocininas que causa a divisão celular, correto?
Como é que ocorre o crescimento? Uma vez eu aprendi isso, eu achei o maior barato. Como é que ocorre o crescimento? Bem, então eu tenho aqui, Renato tá aqui, ó. Eu sou a pontinha, imagina, eu sou a pontinha, vou dar um exemplo aqui. Eu sou a pontinha, eu sou o ápice. Aqui, o ápice está plano. Eu sou essa pontinha aqui, na região de crescimento. Aqui, ó. Para poder crescer, vai ter que crescer para cá, né? Lá. Eu sou o ápice. O que eu quero fazer para lá? Imagina que o galinho esteja pontando para lá, está crescendo para lá. O chuchu está crescendo para lá, né? Está crescendo para cima. Então está aqui o galho. Olha que legal isso aqui. Está aqui o galho. Vamos crescer para cá. Eu estou na pontinha aqui, ó. Eu estou na pontinha. Como é que eu cresço? Como é que eu vou para lá? Como é que eu faço? Mó barato. Por quê? Por deposição de célula. Então, se me colocar a célula para trás, me empurra para frente, né? Então, você vai colocando aqui atrás, vai, Renato, vai. Então, como é que funciona? Imagine isso aqui que eu acabei de falar para você. Se tem uma célula aqui, ó. Célula aqui nessa pontinha. Essa célula recebe agora, sofre o quê? Uma mitose. Quem é que causou essa divisão celular mitose? Gerou duas células iguais, não gerou duas células iguais na pontinha aqui? Gerou duas células iguais na pontinha? Gerou ou não gerou? Essas duas células vão fazer o que agora? Elas vão o quê? Expandir. Na hora que expandir, puxa para frente a pontinha. Entenderam ou não? Então, você tem uma região, nós chamamos lá coifa, tá? Vocês já estudaram isso, a coifa lá dos ápices, né? Nós temos sempre uma região aqui que é chamada de região meristemática, um pouquinho para trás aqui. São essas células que estão em constante o quê? Divisão celular. Como é que é feito então? É feito por deposição dessa maneira. Esta célula aqui divide em duas, corta no meio e expande. Na hora que expande, puxa o ápice para frente. Então, o crescimento, então, se vai dividir e expandir, quem é que está sempre trabalhando junto? Citocinas e auxinas estão trabalhando juntos. Coisa mais beleza que tem dessas citocinas elas são derivadas de quê? Isso é uma loucura. Quais são os precursores das citocininas? Quais são os precursores das citocininas? Vamos ver se vocês vão saber o que é isso aqui. Adenina. O que é isso? O RNA. O que é isso aqui? Esse desenhozinho mais ou menos aí, isso mesmo. O que é isso aqui? Bem, o que é isso aqui? Gente, vocês têm que saber. Não podia nem pensar duas vezes, não. É uma coisa. Eu coloquei um aminoácido aqui no ponto. O que é? RNA transportador. Muito bem, é um RNA transportador. É o tRNA. Correto? O tRNA é feito de quê? Cheio de coisinhas aqui dentro. As letrinhas aqui. Bases o quê? Bases hidrogenadas. Quantas bases hidrogenadas tem mais ou menos num tRNA? tRNA quer dizer o quê? RNA é o quê? O que diferencia o RNA do DNA, hein? Qual base hidrogenada que não tem no DNA? Uracila, muito bem. O RNA tem que ter umas uracilas aqui, né? Muito bem. Então, é um RNA, não é o RNA mensageiro, é um tRNA, porque está o quê? Transportando um aminoácidozinho que eu coloquei aqui. Quantas bases hidrogenadas fazem parte do tRNA? Mais ou menos quantas bases? Mais ou menos 250 bases hidrogenadas fazem parte do tRNA. Olha que loucura essa substância, tá? Se neste lugarzinho aqui tiver uma adenina, entre as
250. Tá? Então, tem a adenina aqui embaixo, mais 249 bases nitrogenadas nessa estrutura. E o que faz essa estrutura aqui, desse jeito aqui, é a sequência de, mais uma vez, o que faz a conformação de uma estrutura é a sequência dos tijolinhos dela. Então, a sequência das bases nitrogenadas forma essa estrutura meio em forma de folha aqui, ó. Mas nesse lugarzinho aqui, o tRNA que tiver mais ou menos nesse lugarzinho aqui, uma adenina. Olha que loucura. Então, quantas bases nitrogenadas tem aqui? Mais ou menos 250. Se aqui embaixo tiver uma adenina, ou tiver livre lá no núcleo, livrezinho da célula, uma adenina sozinha, vocês estão entendendo? Aqui é uma adenina, aqui é uma adenina, junto com mais 249 bases nitrogenadas. Pode ser com outras adeninas também, mas não na mesma posição. Então, uma adeninazinha aqui embaixo, com mais 249, mais ou menos 250 outras bases nitrogenadas. Ou uma adenina sozinha. Ela não precisa estar com 250 bases mais não, ou sozinha. Sofrer uma modificaçãozinha tá vendo aqui, isso aqui causa o quê? Divisão celular. Estou falando assim, uma das características dos hormônios é o quê? Qual que é a concentração deles? Baixíssima, não baixa, baixíssima. Então basta apenas dentro de uma célula vegetal, olha que loucura, basta apenas ter uma adenina modificada ou uma adenina juntamente com mais 250 formando um tRNA, essa adeninazinha nesse lugarzinho que for modificada, basta ter isso que a célula que divide no meio. Nós temos aí uma doença terrível, chamada câncer. O câncer é as células, por um motivo ou outro, até hoje não descobriu ainda a cura do câncer, correto? Mas qual que é uma característica do câncer? Formando tumores, qual que é? As células não param de quê? De dividir. Então olha a loucura que é. Eu estou falando para vocês aqui que uma adenina modificada, essa adenina, lá no tRNA, por exemplo, sem modificar sem nada, qual a função desse tRNA aqui? Transportar o quê? Até os ribossomos, só isso. A função dele é, eu vou transportar aminoácido, pegar o aminoácido daqui e levar lá para o ribossomo para poder fazer o quê? Uma proteína, uma enzima. Que a função é essa? A vida inteira do tRNA foi aquilo ali, estou transportando, pega o aminoácido aqui, pega outro aminoácido e leva para lá. É isso a minha função. Transportar aminoácidos ribossômicos para fazer síntese de proteína. De uma hora para outra, eu dou um chute lá na canela daquele tRNA e ocorre uma modificação desse tRNA. Ele para de transportar e faz o que com a célula? Divide a célula no meio. Ou, olha aí, ou função de uma adenina simplesinha. Estou aqui, eu vou fazer parte de quê? Sou uma base nitrogenada, hoje eu vou fazer parte do DNA. Eu vou para lá. Hoje, uma entre as 5, vou lá só fazer parte do DNA. Ou não, vou virar um RNA. Ou vou virar um RNA transportador. Simplesmente isso. O que acontece? Naturalmente eu vou participar, eu quero ser DNA, eu quero ser mRNA, eu quero participar apenas do RNA transportador, é isso que eu quero ser minha vida. Não, você mudou. Faça uma modificação, aquela, uma. Essa aqui é 1 e mais 250 bases, correto? Não, essa aqui é uma. Faz o que na célula? Olha a loucura que é o câncer. Eu tenho substâncias. Por que um tem câncer e o outro não tem? Mais ou menos explicado aqui, né?
nunca sabe o que está dentro do nosso corpo, o que eu ingeri, o que eu não ingeri, o que meu corpo está produzindo, mas para que a célula de vida, correto? A minha pele aqui, eu tenho células cuja função é proteção. Basta apenas uma sair fora do normal, correto? Uma. Para que todas as outras em volta dela sejam contaminadas. Estão entendendo, gente? O que tem dentro do meu corpo? Aliás, até esse final de semana eu estava tentando expelir muita coisa no meu corpo. Comecei a ter uma diarreia, gente. Meu Deus do céu. É ruim demais a situação da diarreia, porque você não. Às vezes você quer soltar aquele, né? O gás. E aí você fica na dúvida, é ou não é? Horrível, né? Aí você fica assim, fica meio, vou tentar. E aí só não devia ter tentado, aí você vai com isso. É um estranho. Mas tem coisa dentro do nosso corpo, nós somos feitos de matéria, né? Nós temos coisas. O que tem dentro do meu corpo? Basta apenas um compostozinho. Olha que loucura aqui. Nós vimos lá do triptofano. O triptofano é para fazer proteína. E ele, o triptofano sozinho, ele não é nada. Ele tem que juntar com 1 milhão de outros aminoácidos. Mas basta apenas um, ele causa o quê? Expansão celular. Aqui eu estou falando que eu tenho. Quantas adeninas vocês acham que deve ter uma célula vegetal? Eu não sei. Bilhões. Basta apenas uma. Para causar o quê? Expansão celular. Essa substância, sim, essa substância aqui é extremamente potente. As citocinas, então, causam divisão celular. Toda vez que vocês lembrarem de triptofano, vocês vão lembrar de quê? Expansão celular. Toda vez que vocês lembrarem de adenina modificada, vão lembrar de quê? Divisão celular. Então, as citocininas são derivadas de quê? Pode ser de duas coisas. Quais são as citocininas? A adenina sozinha modificada ou um tRNA modificado. A primeira adenina, vocês vão falar, a primeira citocinina descoberta, vocês vão falar para mim agora. O nome dela é zeatina. Eu tenho zeatina lá no meu laboratório. Zeatina. Quem falar para mim em qual planta que ela foi descoberta, ganha 5 pontos. Isabela. Isabela ganhou 5 pontos. Por que, Isabela? Tem que explicar. É milho. Qual que é o nome científico do milho? Maíz. Muito bem, maíz, tanto faz. Maíz é o nome, então foi descoberta no milho. Essa zeatina é uma substância, é um fito-hormônio ou um regulador de crescimento? Um quê? Um fito-hormônio. Existem várias outras substâncias que eu também tenho no meu laboratório que são reguladores de crescimento. Quais são elas famosas? Essa eu tenho lá também. Acho que vocês vão fazer um experimento com ela. Cinetina. Cinetina é um tipo de citocinina. Benziladenina BA é um tipo de citocinina. E o TDZ, que é o tidiazuron, é um tipo de cinetina, de citocinina. Todos esses três aqui são o quê? Todos esses três aqui são reguladores de crescimento. Fito-hormônio apenas quem? A zeatina. Então, zeatina, fito-hormônio. Os outros três são. Então, nós utilizamos isso, e eu até falei, vocês já começaram a ter aula prática a respeito disso, né? A gente o que faz? Lá no meu laboratório, eu induzo toda hora o vegetal a dividir os órgãos do vegetal e formar uma massa de células não diferenciada, chamada o que eu falei para vocês? Calos. Vocês já estão tendo essa aula? Tiveram essa aula semana passada? Então
muito bem. Então a gente brinca com essas substâncias aqui, ó. Tá? Nós brincamos, o Afonso está lá, o trabalho dele de tese é dessa maneira. A gente brinca com essas substâncias aqui. A gente acrescenta elas. Em laboratório eu causo o quê? Na verdade, estou induzindo uma folha, cuja função da folha nós vimos qual que é? Fazer o quê? Folha? Fotossíntese. Da folha eu consigo induzir um câncerzinho nela, que é um cálus, e eu faço esse cálus enraizar, e eu faço esse cálus brotar. Olha que loucura. Então, de uma folha, hoje em dia você não precisa mais roubar a flor amada, a flor bonita lá. Nossa, estou falando isso não. Só as ONGs estão no Brasil extraindo os nossos produtos. Não estão no Brasil extraindo nossos produtos, não. Já levo vários produtos para fora. Estão extraindo lá fora. Porque eles levaram o quê? Sem querer, o cara pegou uma folhinha e botou no bolso. Sem querer, não. Eu estava lá no meio do mato, lá, ó, tirei a folhinha, estou cheirando ela para ver se tem algum. Colocou no bolso, levou lá para a Suíça, para onde lá for lá. Lá no laboratório, entrega a folhinha, o cara vai fazer o quê? Pega a folhinha, coloca várias dessas substâncias, induz divisão celular, induz um câncer, e se tiver calos, todo o tecido que é capaz de sofrer indução de formação de calos, ele é capaz de propagar via futuros tecidos, tá? Muito bem. Então, as citocininas causam o quê? Divisão celular. Causam também o que? Juntamente com as auxinas, dominância apical. Faz sentido, né? Aonde tem auxina tem o quê? Aonde tem auxina tem o quê? Aonde tem auxina tem citocinina. Aonde tem auxina tem citocinina. Então, o que eu quero que vocês guardem sobre citocininas é o quê? Precursor delas é o quê? Precursor modificada ou RNA o quê? Modificada. Muito bem. Adenina modificada. Aonde são produzidas as auxinas, as citocininas, desculpem? Nos ápices. Causa o quê? Divisão celular e dominância apical. Muito bem. Muito bem. Outro grupo de hormônios agora são as giberelinas. Muitos anos atrás, o japonês, Japão tem muito dinheiro, porque eles comem muito arroz. Come arroz demais, Japão. O que tem muito no Japão? Japonês. Alguém aqui já foi no Japão ou não? Eu já fui no Japão, é um maior barato. O país é fantástico. Mas eu nunca vi tanto japonês na minha vida quanto no Japão. Não é São Paulo, não. E eles comem arroz, mas come arroz, gente, mas come arroz. Outro país também que eu já visitei, que come arroz demais, tem um centro de pesquisa de arroz. Aliás, aqui na UFLA tem uma linha de pesquisa lá no Departamento de Agricultura em arroz. Sabia disso? Fantástico, a professora Flávia lá tem um trabalho fantástico de produção de arroz. É uma coisa que eu aconselho a vocês a estudarem. Não dá tanto valor no nosso prato de comida, né? Mas arroz é uma espécie muito legal de ser estudada. Poucos estudam, mas é muito importante para o mundo. Eu fui num país chamado Tailândia. Tailândia é outro. Eles não comem mais arroz que os japoneses, porque a população da Tailândia é menor que no Japão. Mas o povo lá come arroz, gente, mas come arroz e come arroz. Mas as giberelinas foram descobertas lá no Japão.
O que diferenciou? Tá aqui um arroz, uma plantinha de uma segunda planta. Uma pessoa observou que uma das plantas, olha que legal observar. Antigamente nós não tínhamos, nós temos hoje, né, essas tecnologias, era mais tudo observação, né? O cara observou que uma planta, ela crescia muito mais do que a outra. Então você olha, todo mundo, nós aqui, todo mundo, eu não estou assim, chama atenção, todos nós somos aqui mais ou menos da mesma altura, né? A avaliação um pouquinho. Aparece um cara ali de 2 metros de altura, você olha, você não vai olhar para o cara, olha, que isso? Totalmente diferente. Então a mesma coisa, uma plantação de arroz lá no Japão, todas as plantas idênticas, exceto uma que subiu, cresceu demais, espingolou. E uma das coisas que fez ela crescer, o internódio aqui, a distância de normalmente uma planta e outra, era pequenininha. Puxa, quando ele foi observar essa planta, por que ela cresceu muito? A distância entre uma folha e outra, ele observou, aqui é o normal, olha que legal, normal. Aqui passou a ser o quê? Maior. Ou seja, havia um quê? Alongamento celular. Alongamento do caule, não celular, do caule. Alongamento do caule. Tá? E ao fazer uma observação mais, olha que legal, uma observação mais legal dessa planta, tá entendendo? Então, o caulezinho normal é dessa distância de uma folha até outra, os internódios, que é chamado os internódios, uma distância um do outro. Essa planta cresceu mais, os internódios foram maiores. Então, o que fez ela alongar, fez ela crescer, foi o alongamento do caule. A distância entre a base de uma folha para outra simplesmente cresceu. E ao observar, eles notaram que esta planta estava o quê? Sendo atacada por um fungo chamado Gibberella, acho que 2 Gibberella Fujikoroi. Um fungo Fujikoroi. Nomearam esse nome em nome do japonês lá, o Fujikoroi, lá, alguma coisa Fujikoroi. Ele descobriu um fungo que ele denominou de Gibberella Fujikoroi. Havia um fungo nessa planta e as plantas que eram infectadas por esse fungo cresciam mais. As plantas que eram infectadas por isso cresciam mais. Então o fungo, o que o fungo? O fungo estava causando naquela planta uma deformação nela. Ela crescia demais na presença do fungo. Mais para frente foi descobrir que o quê? O fungo induzia a planta, induzia para a presença do fungo, como defesa, a planta produzia uma substância que eles denominaram de gibberelina. Nós temos essas, e essas, as gibberelinas, quando foram descobertas, a primeira coisa que causava as gibberelinas era o quê? Alongamento de caule. Então, na presença do Gibberella Fujikoroi, que é um fungo, ele induz a planta, né? Que o fungo produz a substância, não. Ele induz a planta, na presença como defesa, a planta produz essa substância. E qual que é a reação da planta a produzir essa substância? Ela o quê? Alonga o caule. Então foi dessa maneira que foi descoberta a gibberelina e denominou-se as gibberelinas, não são várias, elas são denominadas com a letra GA. Em português eles colocam AG, mas mesmo em embalagem em português é GA. Existem quantas gibberelinas? Dezenas de gibberelinas. E como que elas são diferenciadas uma da outra? É com uma sequência de números. Então existe o GA, essa que foi descoberta, essa primeira delas, e a mais utilizada hoje em dia, chamada GA3. Então há uma numeração a partir das iniciais GA, que é de... por que é GA? Gibberelina, GA, vem de gibberellic, em inglês, gibberellic, de acid, GA, ácido gibberellico, também conhecido, as gibberelinas conhecidas como ácido gibberellico. Então, se alguém perguntar para você assim, você tem ácido gibberellico aí? Qual que é a pergunta sua?
Responda não, só um pouquinho. Então as giberelinas são, dizer assim, dezenas dela, e como que diferencia uma da outra? Pela numeração. Então, tem a giberelina 3, tem a 4, tem a 7, aí vai. Já estamos aí na 100 e cacetada. Vou colocar um número aqui, chutar um número aqui, 163, sei lá quanto que dá. Por que a primeira é GA3? E quando foi descoberta, aquela primeira é o que hoje é a estrutura GA3, que depois foi descoberta, a GA2 e a GA1. Então, quando ela foi descoberta, a primeira, a hora que veio a nomenclatura, aí a nomenclatura é legal, porque a nomenclatura depende de quantos hidrogênios tem, mas a estrutura básica, vou mostrar para vocês aqui, é uma só. Tá? Descobriram que ela foi a GA3. Aquela hoje em dia, na nomenclatura atual, é a GA3. E é a mais comum que tem, tá? Essa é a mais comum que tem. GA3. Boa pergunta. Então hoje existem dezenas de giberelinas. O mais legal das giberelinas, e agora vem o conhecimento que foi passado anteriormente para vocês. Um assunto puxa outro, que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. As giberelinas, qual é a estrutura das giberelinas? A estrutura das giberelinas é isso aqui, ó. A estrutura das giberelinas. O que é uma giberelina? Giberelina faz parte do grupo dos terpenos. Terpenos. O que é um terpeno? A giberelina é um dos exemplos de um terpeno. O que é um terpeno? Um terpeno é um polímero de isopreno. Ó, o que é um terpeno, pessoal? Polímero de isopreno. Polímero. O que quer dizer polímero? B. Isopreno. Mero é parte, poli são muitas. Então, muitas da mesma parte. Polímero. Tá? Então é o polímero de isopreno. O que é o isopreno? Está aqui o isopreno. O isopreno tem quantos carbonos? 5 carbonos. Então o isopreno está aqui. É 1, 2, 3, 4 e 5. E tem duplas ligações. Oh, vocês estão lembrando? 1, 2, 3, 4, 5. Então quantos carbonos tem o isopreno? 5. Cada um desse aqui é um carboninho lá. É feito de carbonos e duplas ligações. Esse é o isopreno, 5 carbonos. Não, mas um isopreno apenas não faz nada, né? Uma anurinha apenas não faz absolutamente nada. Tem que ter mais anurinas. Então, olha que legal. Um isopreno com mais um isopreno formam quantos carbonos? 10 carbonos. Então, 10 carbonos são 2 isoprenos, chamado de monoterpeno. Monoterpeno. Este composto de 10 carbonos formado por 2 isoprenos junto com o monoterpeno é o precursor do que? Aquilo que vocês gostam muito, que é o que? Da menta. Então, aquela substância que você fala de menta. Eu vou lá no... Eu gosto de falar que a vida de vocês mudou, a vida de vocês depois da fisiologia, muita coisa mudou na vida de vocês. Vocês não sabem ainda, mas sim. Vocês não vão comprar mais bala de menta. Você não pode comprar bala de menta. Você vai chegar lá no sol e ele vai falar assim, está tendo aula com o Renato. Você chega lá no sol e fala, o sol é da cantina, gente. Né? Sol, por favor, me dê uma bala aí com
cujo precursor tem 2 isoprenos juntos, por favor. O que vocês estão pedindo? Cujo precursor é um monoterpeno. Tá? Então, monoterpeno, vai você ver, esse aqui é uma das partes mais legais que eu acho, tá? Fisiologia na parte de crescimento e desenvolvimento, né? Essa sequência aqui, ó, porque daqui vai aparecer umas coisas que é muito legal. Terpeno faz um cheiro, né? Aroma, né? Aroma. Não, aí você vai ver que tem mais substâncias aqui interessantes, tá? Vamos lá. Uma delas é os monoterpenos amento, aí sim, tá? Então, monoterpeno vai produzir amento. Se pegar agora 3 isoprenos juntos, formam o que? Composto isopreno de quantos carbonos? Chamado de quê? Chamado de quê? Sesc terpeno. É o que o cabuloso é, né? O cabuloso é um composto. O cabuloso é um time de futebol que tem Sesc títulos. O que quer dizer Sesc? 15. Sesc terpeno, então, tem 15 carbonos no Sesc terpeno. Então, os 15 carbonos Sesc terpeno, olha que legal. Um Sesc terpeno, as giberelinas, um Sesc terpeno. Esse aqui vão dar o precursor de um outro composto que eu vou falar daqui um pouquinho para vocês. É o precursor de um outro. Se tiver agora 1, 2, 3, 4 isoprenos juntos, forma um 4 isoprenos, um terpeno de 4 carbonos, que é um diterpeno. Diterpeno, aí vai formar uma substância. O diterpeno é o precursor das gibberelinas. O precursor das gibberelinas. Olha que loucura que eu vou falar para vocês aqui, né? A sequência é de 5 em 5, vai formando. Então, o diterpeno tem quantos carbonos? O diterpeno tem quantos carbonos? 20 carbonos. O formato de quantos isoprenos? 4 isoprenos. 4 isoprenos do formato. Se pegar agora mais 5 carbonos, vai formar um terpeno de quantos carbonos? 25. 25 mais 1 isopreno forma quantos? 30. Vem descendo até formar o quê? 40 carbonos. 40 carbonos, um terpeno de 40 carbonos, que tem quantos isoprenos juntos? Quantos isoprenos que tem? 8 isoprenos. É o precursor dos carotenoides. O precursor dos carotenoides. Precursor dos carotenoides. Vamos lá. Qual a importância dos carotenoides nos vegetais? Qual a função dos carotenoides? Da coloração o quê? Amarela, alaranjada. Qual a função dos carotenoides? Proteção da clorofila. Então, vamos lá. No terpeno, o Sesc terpeno, você vai trabalhar isso aí. Os terpenos de 20 carbonos são os precursores das gibberelinas. Ou seja, de 20 carbonos agora vai somando 5, 5, 5, deu 20 carbonos, depois tem um monte de reação para frente que vai formar lá na frente que é as gibberelinas. A mesma coisa ocorre aqui com os Sesc terpeno. Depois vai formar o que aqui na frente? Vai formar, não vou falar agora não, só daqui um pouquinho eu falo, vai formar o outro composto aqui na frente. A mesma coisa ocorre o que? Com os carotenoides. Um terpeno de 40 carbonos é o que? O precursor dos carotenoides. Ou seja,
Para que ocorra a síntese de carotenoides, tem que haver a sequência de 5 até 40 carbonos. Entendeu ou não entendeu? Para que ocorra a síntese de carotenoides, tem que haver sequência de até 40 carbonos. Uma planta, por exemplo, que tem um problema de síntese de giberelinas, o que pode acontecer com ela? O que pode acontecer com ela? Vai resta pouco dos carotenoides. O que pode acontecer com a planta que tem deficiência na síntese de menta? Ela não vai realizar alongamento celular, alongamento do caule. Uma planta, por exemplo, que não forma, por exemplo, um sesquiterpeno, por um motivo qualquer, não vai acontecer essa reação aqui. O que vai acontecer com essa planta? Não vai alongar. O que vai acontecer com essa planta? E se acontecer aqui, ó? O que vai acontecer com essa planta? Vão ser destruídos. E se acontecer aqui, uma mutação aqui? Aí ela não cresce. E se a mutação for aqui? Aí ela morre. Escaldada. Aonde que ela morre? Vamos ver se vocês pegaram. Ela morre no 19. Ela morre lá no 10 carbono. Onde, se tiver uma deficiência, vai morrer. Qualquer coisa antes dos carotenoides. Então lá na menta. Por quê? Qualquer uma antes dos carotenoides. Por quê? Das outras não chegaram Se não não. sintetizar carotenoide, o que vai acontecer? Não vai ter proteção de quem? Clorofilos. O que acontece com o vegetal? Morre Morre escaldada. por quê? Vai morrer. Morre. Morre por quê? Escaldada. Não vai ter o quê? Olha que legal. Na mesma sequência, no mesmo caminho metabólico, né? No mesmo processo, são os terpenos, o grupo dos terpenos, ocorre a síntese de giberelinas e de carotenoides. A síntese de carotenoides é dependente da síntese de quem? Giberelinas. Então, se uma planta está sintetizando carotenoide normal, o que você pode falar? Ela possivelmente produz o quê? Pode ser que ela não produz giberelina, porque pode haver uma mutação aqui, mas se uma planta está normal, ela tem carotenoide, como é que você sabe que ela tem carotenoide? Porque ela não tem tá morta. nada. Eu estou olhando, tem carotenoide nessa palmeira ali? Sim ou não? Por que você fala que tem carotenoide? Porque a planta está verde. A planta está verde, daí, se a planta está verde, muito bem. Se a planta está verde, significa o quê? Porque as clorofilas não Está degradadas. sendo o quê? Sintetizadas e degradadas, mas está tendo o quê também? Mas síntese de Mas está havendo o quê? Uma proteção. proteção das clorofilas, que os carotenoides estão presentes. Uma ótima pergunta também para a prova, né? Gostei dessa. Como é que foi a pergunta que eu fiz? Como é que foi? Se a planta está verde, é Porque porque tem carotenoide ou não? Muito bem. Tá Vou certo. lembrar. Eu sempre lembro no final do final. Tá muito bem. Então, as giberelinas, o precursor dela é um terpeno de quantos carbonos? 20 carbonos. Terpeno de 20 carbonos. Então, se tiver lá no testinho que eu vou fazer daqui 2 semanas, lá, vai ser no horário, depois eu explico. Se tiver lá no questionário, terpeno de 20 carbonos, vocês vão associar as giberelinas, tá? As giberelinas foram descobertas, então, elas foram descobertas, causavam o quê? A função delas, as giberelinas? Causavam o quê? Alongamento de caule. A título só de informação para vocês, o que eu vou falar aqui agora eu vou falar de uma função das giberelinas agora, mas se vocês tiverem, isso é muito comum que eu vou falar agora, se tiverem uma chance de comprar a giberelina, qual que é a giberelina mais forte de ação que tem? GA4. Essa sequência. 4, 7, 3.
GA4 é maior que GA7, maior que GA3. Qual que é a mais comum, mais barata de ser encontrada? GA3. Quando vocês olharem, GA3 é um tipo de giberelina mais comum que tem, mas se vocês quiserem testar, principalmente o pessoal que vai trabalhar com germinação de semente, viveiro, usa muitas giberelinas, então GA4 é maior que GA7, GA7